Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Como vocês estão nesse dia 6 de janeiro, sexta-feira? Como vocês estão? Como as coisas vão por aí nessa semana? Hoje eu quero trazer para vocês, junto dessas reflexões que estamos fazendo, a respeito de valorizar as nossas vidas e de como nós temos conduzido situações aleatórias. Luana Mello, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Então, hoje eu quero falar como eu tenho recebido aqui na DM, né, no direct, pessoas me mandam, né? Tá, Aline, você só fala de coisas boas, a vida é um arco-íris, só existe coisas excelentes na vida. Não, nem sempre. E é por isso que nós falamos de ciência, neurociência, falamos de comportamento e também falamos de situações às quais nós somos acometidos e nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos nos colocam nessas situações. Então, hoje eu quero falar um pouco dentro da neurociência a respeito de um tema um tanto quanto difícil e um pouco perturbador. Mayara Miller, bom dia, querida, seja bem-vinda. Hoje eu quero falar um pouco de suicídio. Bom dia, querida. Giris Keile, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Tá, Aline, mas por que nessa semana de animações, semana de estar ali abastecendo os nossos motores com muita energia, com positivismo, reflexões maravilhosas de nossas vidas? Sim, mas hoje eu quero falar a respeito de suicídio. É um assunto extremamente perturbador, difícil, mas que nós precisamos tocar nele e compreender o que nos leva a essa situação. Caso você não saiba, a cada 40 segundos no mundo, alguém tira a sua própria vida. Para alguns, em termos de situações de ritos religiosos, situações também de crenças, abandonar o próprio corpo, deixar a própria vida ou doar sua vida para algo, alguém, uma entidade, acaba-se sendo um ato de nobreza. Mas eu não venho aqui discutir religião ou costumes ou cultura de alguns povos. Na verdade, o que eu venho falar a respeito de suicídio, de situações que nos levam a isso. Ana Mós, bom dia, querida, seja bem-vinda. Eu quero falar de termos científicos, naquilo que envolve os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos e nossa racionalidade no meio disso tudo. O suicídio
ele pode ser associado a várias outras situações e circunstâncias, como diagnósticos de doenças incuráveis, falências, desonra ou até mesmo uma decepção amorosa. Seja por uma razão ou por outra, a pessoa que se decide por essa situação está num momento de desespero extremo. E também, dentro dessa pessoa, acontece um ato, uma situação interna de desesperança, onde essa pessoa não encontra opção para poder sanar ou findar sua dor. Marilene Mesquita, bom dia, querida. Então, quais as razões mais comuns para esse quadro? Caso você já tenha ouvido falar, mas eu quero só te relembrar, e quem não souber, que fique o conhecimento. Situações como essas levam a essa circunstância de desesperança, de tirar a própria vida, acontece através de Marli Grando, bom dia. Tiana dos Santos, bom dia, querida, seja bem-vinda. Então, pessoas que passam por quadros depressivos, quadros esquizofrênicos, transtornos bipolares, transtornos de personalidade, o borderline e muitas vezes a dependência química. Pessoas que são adictas, que são submetidas neurologicamente, psicologicamente à drogadição. Eu falo isso em 97% dos casos. Pessoas que têm essas patologias, têm essas doenças instaladas, conscientes ou não, elas muitas vezes tiram suas próprias vidas. O Ministério da Justiça diz que de 3 causas de mortes violentas, o suicídio foi uma das formas mais que cresceram na última década. Rose Pinheiro, bom dia. Então eu quero que você entenda. O Ministério da Segurança diz que na última década, pessoas que se suicidaram cresceu 17%. Ou seja, dos 3 motivos, de 3 razões, 3 tópicos, 3 indicadores de mortes mais violentas, das 3 maiores, top 3, por assim dizer. A questão do suicídio foi o que mais cresceu na última década. Cresceu 17% da população mundial. Isso é preocupante, tanto para a população adulta quanto para a população jovem entre 15 e 24 anos. Deixa eu te explicar uma coisa, então, caso você esteja aí, mas eu não estou entendendo nada. Essa semana ela foi feita para que nós tenhamos uma mensagem positiva, para que nós tenhamos bom ânimo, Aline, e estamos falando de suicídio. Pois é, porque eu estou falando sobre isso a esse horário, uma sexta-feira de manhã. Deixa eu te explicar aqui algumas coisas. Primeiro, final de ano e início de ano é quando pessoas mais se deprimem. Vocês sabiam disso? No site da OMS, esse dado ele é acusado, e essa época é acusado como a época que populações mais adoecem no mundo. Final de ano, encerra-se ano fiscal, ano de negócios, fecha-se contrato, encerra-se um ano e inicia-se outro. Sabe aquele estado que nós falamos lá no início? Quando chega o final do ano,
eu não fiz o que eu queria. Eu planejei e passei o ano inteiro esperando, procrastinando e sabe quando bate aquela depressão, aquela agonia, aquela sensação de que eu não consegui, uma sensação de fracasso? Pois bem, clínicas de psicologia e psiquiatria é a época que mais lota. É início de ano, final e início de ano, quando as pessoas se deprimem, quando as pessoas são acometidas por ansiedade, quando as pessoas perdem o sentido da vida. Pessoas entregam suas vidas e aquilo que mais lhes fazem felizes e seriam seu motivo e razão de viver bem, pessoas se deprimem. Pessoas acham e são invadidas por um desânimo, uma desesperança tão grande, ao ponto de que esse número aumenta a cada ano. Então, deixa eu te explicar aqui o que acontece da parte neuronal dessas pessoas suicidas. Quando a gente fala de parte física, e fica aí que você vai entender, essa mensagem ela é para te encorajar. O corpo, quando se trata de neuroquímico, neurofísico, ele dá pistas físicas. Isso porque pessoas nesse estado ocorrem alterações no córtex pré-frontal dessas pessoas, pré-frontal orbital. Essas vítimas, essas pessoas têm neurônios a menos e aquele que transporta a serotonina, o hormônio da alegria, da felicidade, absorve bem menos em todo o córtex. É como se o motorista roubasse a própria carga que ele está levando no seu caminhãozinho. É isso que é isso que acontece. Ana Cíntia Schneider, bom dia. Então, nessas áreas analisadas, quando nós falamos de serotonina, quando falamos de neurônio reproduzido, nessas áreas, o desperdício dessa carga, de maneira bastante didática para você entender, existe um desperdício do que aquilo que o seu neurotransmissor carrega a serotonina. O caminhãozinho carrega a serotonina e começa a vazar. O container ou o caminhão não carrega muito bem a carga. Começa Dezinha Gaspar, bom dia, querida. Então, quando acontece esse desperdício de serotonina que não é absorvido de maneira adequada pelo córtex pré-frontal, existe uma indicação, um comportamento, um conjunto de análise do cérebro que não consegue aproveitar o máximo que essa serotonina dispunha. É como se nós perdêssemos energia, é como se nós comêssemos a mais do que aquilo que nós estamos com fome. É como se nós tivéssemos um gasto energético desesperado e a nossa fome não fosse suprida. Mas nós temos a comida e mesmo assim não aproveitamos. Sabe, aquela coisa que muitas vezes nos dá um cansaço mental por pensarmos demais num problema, por pensarmos demais em situações a resolver, ou o trabalho tomar muito tempo do nosso neurológico. Aquele cansaço, aquele gasto energético que acontece com todo o nosso cérebro. Então,
isso acaba Kathleen Dantara, bom dia, querida. Isso acaba acarretando alterações do núcleo RAF ou RAF dorsal. Os neurônios desse núcleo, desse tronco cerebral de alguém que já perdeu a vida, tem maior quantidade, uma forma absurda dessa enzima que sintetiza a serotonina. Ou seja, essa região analisada isoladamente alega que pessoas morreram por outra causa. Ou seja, os cérebros de pessoas suicidas procuram fabricar de maneira exacerbada, exagerada, muito mais serotonina. Muito mais serotonina. Eles querem sair desse quadro depressivo ou dessa ansiedade. E caso você tenha alguém na sua família ou você esteja acometido de algum momento depressivo na sua vida, entenda, isso não é frescura. De fato, é um sofrimento silencioso que o cérebro dessas pessoas passam. É um sofrimento, além de silencioso, que muitas vezes as pessoas não enxergam. Então, essas pessoas, quando nós paramos para olhar num todo, ter uma visão holística, essas pessoas elas perderam suas identidades. Em vez de tentar resgatar aquilo que elas têm de mais importante, isso eu falo de 10% somente dessa população. Pessoas tentam sair de um momento depressivo, de algo ansioso, de uma situação que acomete sua felicidade. Essas pessoas tentam sair desse processo sozinhos. E eu falo não por criticar ou por estarem querendo fazer um serviço de um profissional renomado, adequado, mas por não ter a estratégia correta, por não saber como funcionam suas estruturas neuronais, por não saber como as coisas andam dentro de nossas cabeças. Talvez você aí atrás dessa tela tenha passado por algum momento depressivo de sua vida. Uma situação, um término de casamento, um emprego, ou até mesmo você passou por isso ou passa por estar sobrecarregado de problemas. Problemas no trabalho, problemas no casamento, na família, com filhos, problemas com sua própria identidade, seus sentimentos. Problemas dos quais você olha e pensa, eu não teria por que estar triste, estar deprimida, mas você está. E aproveitando esse assunto, eu estou respondendo aquilo que isso me preocupa, algumas 3 seguidoras me mandaram no direct. Aline, você só fala de coisa boa, como se você vivesse na terra de Neverland, como se você fosse Peter Pan. E as coisas não são bem assim. Pessoas me escreveram de ontem para hoje que pensam em tirar suas próprias vidas constantemente. E isso me preocupa. Pessoas não entendem, talvez, suas dores, e não vou dizer que não entendem o valor de suas vidas. Mas elas não entendem suas dores. Davi, bom dia, querido. Saudade de você, Davizinho. Então, eu quero que você entenda. Problemas, eles vão existir e sim, eu vou continuar falando de coisas boas, de coisas que nos elevem, de coisas que nos fazem felizes, porque a gente precisa cultuar, a gente precisa ter intimidade, a gente precisa esmiuçar, estudar, sentir, viver
aquilo que nós queremos e temos intimidade. Eu acredito que todo ser humano tem intimidade com a alegria e a felicidade. Talvez ele não possa entender qual é o mecanismo, como um manual de fabricação, como isso funciona, qual botão eu aperto ou eu ativo. Mas nós nascemos para ter intimidade. Isso aí, ó, a Kathleen acaba de dizer. Bem lembrado, Kathleen. Lembrar que a sua vida é importante para alguém. É isso aí. Às vezes, nós achamos que nós não temos valor, que pessoas não nos amam, que pessoas nos ignoram. Poxa, mas é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, é meu filho, ou é meu melhor amigo, ou é o amor da minha vida e não me enxerga como eu realmente sou. Entenda, não é porque uma pessoa não te enxerga da maneira como você gostaria que você não é amado, que você não é querido, que você não é sofisticado naquele ambiente. Vamos usar o termo sofisticação, porque amor, alegria e felicidade é sofisticado. Envolve a área mais sofisticada do teu cérebro. Você sabia disso? Então, em se tratando disso, de todo o cenário que acontecem, dessas situações de final de ano, de pessoas não terem mais alguns integrantes da família para comemorar o Natal, o Ano Novo, pessoas que, infelizmente ou felizmente, perdem o controle de suas vidas financeiras e entram em problemas, de pessoas que têm relacionamentos mal resolvidos mas já fazem 5, 10 anos, situações que entra ano e sai ano e as coisas não mudam. Pessoas se deprimem porque suas forças se acabaram para resolver ou alcançar a tão sonhada solução e felicidade. Eu quero que você entenda que pessoas que têm, sim, essa situação de que são depressivas, que são esquizofrênicas, que têm transtorno de bipolaridade, que têm transtorno de personalidade, o borderline e até mesmo a dependência química. Essas pessoas, elas perdem a mão, perdem suas identidades. E quando eu venho falar aqui de transbordar na vida das pessoas, transbordar na vida de quem caminha com a gente, de quem estuda as mesmas coisas que a gente, transbordar na vida de quem está tudo bem, é mil maravilhas. Eu quero ver você transbordar de todo o seu coração para quem a tua mentalidade julga não merecer, mas o seu coração tem compaixão. Sabe, o teu cérebro, quando ele está no automático, ele não tem o sentimento, ele não tem o processo de compaixão. Quando você transforma a sua mente, quando você para de ser escravo do seu cérebro, você tem a compaixão instalada no seu pensamento e confirmada, testificada no seu coração. É quando você se sente plenamente em paz. O nosso cérebro tem esse costume, essa mania de julgar situações, pessoas, argumentos, pura e simples por duas situações: economizar energia e proteger você de todo e qualquer dano. Então, agora eu quero que você entenda por que eu falo disso hoje. A cada 40 segundos, alguém tira a própria vida.
E isso é um dado mundial. A cada 40 segundos, no mundo inteiro, alguém tira sua própria vida. Estamos aqui há praticamente 30 minutos. Pensa quantas vidas já se foram e nós estamos aqui em berço esplêndido, preocupados somente com nossas dores, com nosso umbigo, com dinheiro, com nossos problemas. Não que resolver os nossos problemas não seja importante, claro que é, porque isso me agonia ter problema. Claro que não é importante ter dinheiro e ter uma vida próspera e não ter que esquentar a cabeça com isso. Mas essa é uma preocupação que não é primária. O que nós estamos fazendo? Estamos transbordando na vida das pessoas de fato? E quando eu falo transbordar, é transbordar coisa boa, não é problema, não é irritabilidade, não é chegar nas pessoas e fazer o teu latão de lixo, virar e despejar nas pessoas. A gente precisa ter ponderação. Então, pessoas que tentam sair desse processo, pessoas que usam drogas, pessoas bipolar, depressivas, borderline, ansiedade, elas tentam. E muitas vezes essas pessoas têm vergonha de procurar ajuda porque eu e você somos tão preconceituosos ao ponto de, isso aí é coisa de louco. Pessoa que tem bipolaridade, ansiedade, eu não vou fechar negócio com gente assim, não vou chamar para trabalhar comigo gente dessa forma, não vou namorar, casar, me relacionar com gente assim, porque é problema. Deixa eu te falar uma coisa, transbordar na vida das pessoas não é fugir delas, é você ter o controle, não deixar com que isso contamine aquilo que você tem transformado dentro de você e ajudar essas pessoas a saírem disso. Sabe, eu vejo umas situações assim que eu não quero expor, mas quem é você? Você valoriza quem você é? Você se valoriza? Você valoriza quem você tem se tornado até hoje? Ai, Aline, mas eu faço isso ainda. Não, eu quero saber, vamos olhar então o meio copo cheio, não o meio copo vazio. Sejamos otimistas. Porque essas pessoas, quando elas tentam sair desse problema sozinhas, e quando elas perdem suas vidas, esses cérebros foram analisados. Então, é quando nós encontramos essa questão de alteração, de transporte de serotonina. É como se essa região fosse inundada. Um exemplo bem didático. Digamos que eu e você, para sermos felizes e alegres, produzimos normalmente, é didático, tá? Didático. Produzimos normalmente 5 ml de serotonina que vai para lá e para cá dentro do nosso cérebro. Essas pessoas, foi encontrado nesse cérebro 5 vezes mais o que nós produzimos normalmente, na tentativa de se alegrar, de levar a serotonina para que essas pessoas saiam do buraco. Mas elas tentam sozinhas e não têm estratégia. Eu estou te dizendo isso porque às vezes você tem o seu problema, você tem a sua angústia, a sua ansiedade e você quer sair sozinha. Por mais que você tenha ânimo, por mais que você tenha uma cartilha de como sair desse problema, você precisa de estratégia, você precisa de ajuda. E aí a minha pergunta, quem é você? Você realmente se valoriza? Você se espelha no outro? Em quem você tem se espelhado? Sabe, eu chegar aqui e falar para vocês que isso e aquilo funciona, a palavra convence. Eu vou até convencer você de uma ou outra coisa, mas
o exemplo arrasta. Quando eu digo para vocês, tome mais água, o neurônio isso, o neurônio aquilo, você precisa ter controle. Se eu não testar, se eu não viver aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu venho pregar aqui para você, de nada vai adiantar. Eu nunca vou conseguir tocar o seu coração atrás dessa tela. Eu nunca vou conseguir provocar em você uma mudança verdadeira. Então, eu gostaria que você pensasse nisso. Cientistas e profissionais envolvidos nessa área de serotonina transportada, de situações suicidas, indicam que desenvolver os nossos interesses e objetivos de vida após um trauma, por exemplo, se você perdeu alguém na sua família, se você perdeu um emprego, se você perdeu um casamento, um grande amor, se você perdeu um filho, por mais dolorido que seja, se você perdeu uma oportunidade que você sabe que aquela você não terá nunca mais na sua vida. Haverão outras, mas aquela nunca mais você vai ter. Liz Kaminsky, bom dia. Então, é interessante, é importante, uma das estratégias, desenvolver novos interesses e objetivos de vida após um trauma. Ou seja, tá bem, eu perdi o meu pai, eu perdi minha esposa, minha mãe, meu filho, mas qual é o meu novo objetivo de vida? Caso você não tenha forças, comece a pensar o que o seu ente querido que partiu gostaria que você fizesse. Ou a oportunidade de trabalho que você perdeu. Não, eu vou me superar. O que eu poderia ter feito lá que eu não fiz? Pessoas que mantêm um objetivo pós-trauma dita, rastreado, mapeado 5 fatores de crescimento pessoal. Já reparou? Pessoas dizem, depois que meu pai morreu, depois que minha mãe, que fulano, que beltrano, depois que eu perdi alguém, perdi uma oportunidade de vida, eu mudei tais coisas. Eu mudei minha maneira de pensar na vida, eu mudei minha maneira de ter preguiça de ir lá levantar, fazer, de ir lá pedir desculpa, de ir lá e olhar para as pessoas com compaixão. Você consegue ver que pessoas que têm problemas, elas, através desse problema, que esse problema causa um trauma, elas desenvolvem uma solução para quem passa pelo mesmo trauma? E sabe, quando você desenvolve esse nicho de estratégia, você muda de uma maneira independente como agir diante desses problemas, caso eles venham se repetir. Caso você perca alguém novamente, caso você perca um trabalho, caso você perca uma oportunidade de ser feliz. Então, eu gostaria que você pensasse em algumas coisas que nós já estamos falando aqui. Mas o cenário mudou. Falar de coisas bonitas, de amor, de ressurreição, de renovação, de recomeços, de começos, quando tudo tá bem é ótimo. Eu quero que você se imagine nesse cenário difícil e que você entenda aquilo que nós já estávamos falando, tudo o que nós falamos de bom num cenário um pouco diferenciado. Márcia Horta, bom dia, querida. Então, a apreciação e valorização da vida, como a Kathleen falou ali, lembre que a sua vida é importante para alguém. Sua vida faz diferença na vida de alguém. A sua melhor relação familiar e interpessoal, olhe para isso,
Busque isso, resgate a sua religiosidade e espiritualidade no seu dia a dia. A descoberta de forças e recursos pessoais para a superação de adversidade. É isso que diz os seus cientistas aqui, os seus neurocientistas aos quais eu tenho trazido para você o que nós temos estudado. Você consegue entender uma coisa aqui que nós falamos todos os dias? Presta atenção. A apreciação e valorização da vida. Isso é o que os especialistas dessa área de situações de pessoas que tiram a própria vida. Essas pessoas passaram anos de suas vidas estudando, não é algo que eles acham. Mas eles ainda dizem que quando você aprecia a sua vida, você valoriza. Quando você olha para a questão de relação familiar e interpessoal, você valoriza a sua vida. Jocely Ivanovic, bom dia, querida. Quando você resgata, olha só, o neurocientista diz para você resgatar a sua religiosidade e a sua espiritualidade no seu dia a dia, de descoberta de forças e recursos pessoais para superação de adversidade. Eu costumo dizer que isso é o seu novo eu, que isso é a sua renovação, que isso é fé, que isso é física quântica, que isso é o seu fabricante. Esses fatores podem sim salvar indivíduos que optaram pelo suicídio. E além disso, quando eles se salvam, eles permitem novas construções de redes neuronais e de qualidade de vida superior às que eles tinham anteriormente. Como, por exemplo, não, Aline, eu não quero voltar para aquele estado depressivo. Eu não quero ver minha vida sendo colocada em risco. E por que eu estou falando isso hoje? Hoje é sexta-feira. Amanhã é o dia do nosso balanço da semana. Eu gostaria que você pensasse, Natália Galdino, bom dia, querida. Eu gostaria que você pensasse, que isso ficasse na sua mente hoje. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Por estado depressivo, ansioso, por borderline, por esquizofrenia. E o que nós estamos fazendo? Eu duvido se em algum dia da vida de algumas pessoas que estão aqui, eu duvido se pelo menos em algum momento de suas vidas difíceis não passou por suas mentes de que elas não queriam mais estar vivas. Sabe aquela situação, nossa, eu queria morrer vendo aquilo? Eu duvido se nenhum de vocês aqui passou por um segundo na cabeça de vocês. Entenda. Isso não é frescura. Não são pessoas fracas, não são pessoas frágeis. Não julgue o pensamento e o problema do outro. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão precisando de ajuda. E o que nós estamos fazendo? Sabe, é um ano que se inicia, a primeira semana do ano, e eu gostaria que você tivesse um olhar diferenciado com relação ao seu semelhante, com relação a pessoas que, fulano é depressivo, fulano é negativo, eu não quero ter fulano perto de mim. Não se esqueça que um dia você foi negativo. E alguém estendeu a mão. Alguém olhou para as suas dores, para aquilo que te fazia mal, com um olhar diferenciado. Por isso, eu quero deixar aqui a mensagem do seu fabricante, caso você não tenha encontrado ainda coragem de olhar para essa situação a qual eu falei aqui. 2 Coríntios 4, 8, 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Deixa eu te explicar uma coisa que caso você não tenha entendido. De todos os lados nós somos pressionados. É trabalho, é filho, é marido, é noiva, é namorada, é cobrança, é situação política, é a nossa consciência, a nossa espiritualidade. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Não perca o teu ânimo. Ficamos perplexos. Sim, são coisas que têm acontecido ultimamente que nos deixam surpresos. O extremo, a perplexidade é o extremo do estado de susto, de surpreso com tanta coisa absurda acontecendo. Ficamos perplexos, mas não desesperados, porque sabemos que esse é o curso de coisas que não se tem consciência, que não se conhece o fabricante, de coisas que não se tem o controle. Somos perseguidos, mas não abandonados. Você aí atrás dessa tela, eu garanto que você é perseguido de alguma maneira. Se você no seu trabalho fala do fabricante, lá vem a Santinha, ó. Lá vem a Santinha falar, pensa que eu não sei da vida dela, que acontece isso, isso e isso. No passado, há 50 anos, 40 anos atrás, ela fez isso. Garanto que você não é perseguido, duvido, se você não é perseguido no seu trabalho. Olha lá, a fulana quer fazer tudo certinho, quer ser a santa. Olha lá, será que ela é tão honesta assim no casamento, no namoro, no noivado? Será que ela, sendo mãe de família, é tão honesta assim e não pisa na bola? Somos perseguidos por nossas próprias consciências, mas não abandonados. Se eu faço algo que a minha consciência me acusa, fabricante, me ajuda aqui. Eu fiz uma coisa errada aqui e agora eu posso ser perseguida, mas não abandonada. Somos abatidos. Nossa, hoje eu não estou num dia legal. Eu estou de rosto abatido, não amanheci bem, aconteceu uma discussão no dia anterior, como que eu vou para o trabalho desse jeito? Você vai com o rosto abatido. E temos dias abatidos sim, para que quando nós tivermos dias não abatidos, saber valorizar o valor que tem um sorriso, o valor que tem a manifestação do fabricante em nossas vidas. Então, nós somos sim abatidos, mas não destruídos. Entenda, você atrás dessa tela, enquanto houver fôlego de vida, você não está destruída. Você não está destruído. Você pode estar abatido. Caso você não tenha entendido o contexto disso, eu quero te explicar mais um pouquinho. 2 Coríntios 4, 10, 11, que diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Lezinha, bom dia. Ou seja, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Natália Oliveira, bom dia, querida. Deixa eu explicar isso aqui para você, esse misticismo que pessoas colocam. Presta atenção. Presta atenção aqui, que isso aqui é o mais importante. Trazemos em nosso corpo a morte, o morrer de Jesus. Por quê? Simples. Se ele morreu para nos dar vida e vida com abundância, o que acontece primeiro no seu neurológico? Os seus neurônios se renovam a cada manhã. A cada dia ele se renova. Se ele se renova, ele ressuscita. Há 5 anos atrás, diziam-se que uma vez perdia neurônio, não se teria mais, que era a única célula do nosso corpo não recuperável. Hoje já não é mais assim.
Trazemos sempre, sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. O que é o morrer de Jesus? Quando você mata o seu ego, quando você mata a mágoa que você carrega e deixa ela mover o seu coração e a sua vida, quando você mata o ódio que move a sua vida. O morrer do ódio, o morrer da mágoa, o morrer do seu ego. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Qual é a vida de Jesus? É a vida próspera, é a vida que sara, é a vida que cura. E sabe, eu não conheço muito de Bíblia, mas eu fui procurar. Não teve uma vez que eu encontrei assim, ó, e Jesus estava gripado, e Jesus estava doente, Jesus teve que fazer uma cirurgia. Eu não vi. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Qual é a vida? É a vida saudável, é a vida feliz, é a vida transbordante, é a vida em que nós sabemos que o nosso corpo, o nosso templo, funciona adequadamente. Pois nós que estamos vivos. Qual é o vivo? Vivo de maneira almática ou físico? Eu quero que você pense. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Dizem que para a gente ter intimidade com o nosso fabricante, precisamos matar a nossa carne. O que é matar a carne, Aline? O corpo? É que às vezes o seu corpo vai querer sim usar droga, vai querer fazer uso de bebidas alcoólicas de maneira demasiada, o teu corpo vai querer prostituição, o teu corpo vai querer coisas que não condiz com aquilo que você busca. O teu corpo vai querer, mas o teu mental tem que ter controle sobre aquilo que ele quer. Quem manda é o teu cérebro, não o teu corpo. Por isso somos entregues à morte. A questão do desejo de se debandar, por assim dizer, aos padrões deste mundo, que hoje é tudo muito fácil, é tudo muito à mão. A situação de termos drogas fáceis, a questão de acabarmos com as nossas vidas procurando felicidade fora e não dentro, entende? Então sempre somos entregues a essa morte de coisas ruins, por amor de Jesus, para que sua vida também, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. Jesus, ele fez milagres. Jesus fez maravilhas. E quem nós somos para essas maravilhas? Maura Costa, bom dia, querida. Quem somos nós para essas maravilhas? Se nós somos cristãos, nós somos parecidos com Cristo. Entenda isso. Por isso, essa mensagem que eu trago hoje com um tema tão complicado, difícil, a respeito de suicídio, eu gostaria que você pensasse, que você valorizasse sua vida hoje, que você fosse inundado por uma alegria extrema ao ponto de você perceber que você não é uma dessas pessoas, mas que você olhe com compaixão para quem está nesse contexto e ajude, sem colocar sua vida em risco, claro, e ajude pessoas a saírem desse processo. Eu gostaria que você valorizasse quem você é hoje, onde você chegou. Ah, mas o meu pai, a minha mãe criticam o meu trabalho, as coisas que eu faço, o que eu acredito. O que importa não é o que eles acreditam, é o resultado que você dá. E o que importa é o que o seu fabricante pensa e acredita ao seu respeito. Sabe, a diferença, existe um ditado muito certo, e isso se aplica até para o nosso fabricante. A diferença entre o louco e o sábio é o resultado. Qual resultado estamos dando? Quando Thomas Edison quis criar a luz,
Disseram a ele que seria loucura. Ele era louco criar a energia elétrica, a lâmpada. Pois é, quando ele conseguiu, ele se tornou um gênio, não era mais louco. O que é que você tem dentro do teu coração que pessoas dizem ser loucura? O que é que você tem no seu coração que você deixa a ansiedade tomar conta? Sabe? Pessoas estão perdendo suas vidas para esse tipo de coisa. E nós precisamos fazer algo. Levando a semente das boas novas, levando conhecimento. E sim, isso é um motivo de muita, muita alegria para você. Olha onde você está. Olha onde você estava, onde você está e as ferramentas que você tem para ajudar essas vidas. Seu propósito de vida? Você só vai descobrir quando você perceber que tem a ver com o outro e não com você, com seus egoísmos e os seus objetivos de vida pessoais. Quando você entender que a vida ela é movida no nosso dividir, no nosso doar, você vai entender o que eu estou te falando. Por isso, essa mensagem aqui ela é só para hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã é outra mensagem, amanhã é outro contexto. Mas que você hoje pense nessas vidas que são perdidas. Que você hoje seja grato pela sua vida e por todo o cuidado do fabricante de não deixar, não permitir que você tivesse nessa situação. Seja grato porque você é amada, você é amado. E mesmo essas pessoas que estão nessas situações difíceis, elas são amadas. São amadas e não têm consciência desse amor. A neurociência explica que isso não é frescura. Isso de fato é um problema. Tenha compaixão do seu próximo. Tenha compaixão inundando o seu coração. E não deixe de levar a boa semente. Essa mensagem aqui ela é só para hoje. Amanhã é outro dia. E quem sabe outra mensagem. Eu gostaria de desafiar você a pensar nessas vidas. Eu gostaria de desafiar você a se colocar no lugar dessas pessoas que buscam ajuda desesperadamente e não sabem onde encontrar. Eu gostaria que você se colocasse no lugar dessas pessoas para que você desenvolvesse o sentimento de compaixão. Sabe? O mundo está como está hoje porque falta isso. É uma coisa muito preocupante que nós vamos falar aqui em outro momento, mas só para você entender. É um tal de amor próprio. Se valorize. Olha o amor próprio. Olha o amor próprio. É uma linha bastante tênue. Porque amor próprio não pode ser confundido com egoísmo, tá, gente? Reflitam sobre isso. Amor próprio é lindo, é sublime, é fantástico, mas amor próprio não é egoísmo. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, se você se ama, você vai saber amar o teu próximo. É sobre isso. Então eu quero te desafiar hoje a ser sua melhor versão. Quero desafiar você a comer alimentos mais saudáveis, descascar mais e desembrulhar menos. Que você tome pelo menos 2,5 litros de água. Que você faça 30 minutos de caminhada, de corrida, o que quer que seja. Que você olhe para o seu corpo hoje de maneira diferenciada. Que você olhe no seu espelho e veja o quão precioso e preciosa você é. Que você se veja com os olhos do seu fabricante. Porque você é amada, você é amado. Ai, Aline, mas eu tô com tanto problema. Calma! Qual é o aprendizado? O problema mais grave da vida, ele também passa. A alegria também passa. Mas a felicidade de ser transformada, ela continua. Por isso,
vou continuar dizendo aqui para você, Romanos 12:2. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de suas mentes para que vocês sejam capazes de provar, comprovar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do fabricante para sua vida. Porque ele te ama com amor imensurável, com amor incomparável. Nem eu e nem você podemos compreender na íntegra esse amor. Nós podemos ter uma ideia, mas nós não podemos compreender. Não temos cognitivo para isso. Por isso, mude a sua mente. Renove a sua mente e mude a sua vida. Porque a sua vida tem um valor para mim. Eu aprendi a amar a sua vida. Eu amo você. Presta atenção no que você vai fazer hoje. Beijo, pessoal. Uma feliz sexta-feira. Tchau.